Bom, então hoje no vídeo 3 vamos falar sobre o projeto Genoma. Lembrando, tá? Hoje é uma continuação do vídeo 1 e do vídeo 2. Bom, o Genoma foi o maior projeto científico já feito para desvendar o gene humano. Foi todo bancado pelo governo americano, foi entregue no ano de 2003, só que antes de iniciar o projeto Genoma Humano, foi feito uma tentativa de mapeamento do gene do arroz, para ver se era possível mapear um código genético. E foi. Então vamos falar um pouquinho do mapeamento do código genético do arroz. Ao terminar esse mapeamento, mapeamos 35 mil genes que formam o código genético do arroz. E o projeto Genoma Humano, mapeado, concluso em 2003, nos trouxe 20 mil genes, ou seja, o nosso DNA, o nosso código genético é composto por 20 mil genes. Olha só, a gente tem menos gene que o grão de arroz. Bom, o que nos difere então, que nos faz superior do que esse grãozinho aqui? É a capacidade que temos de combinar os nossos genes formando expressões gênicas. E olha aqui o número de expressões gênicas que conseguimos formar a partir de 20 mil genes, tá? De 135 a 137 mil expressões gênicas. A grande sacada aqui é entender o quê? Até a conclusão desse projeto, a gente tinha uma ideia de que as doenças elas tinham muito fator hereditário, né? Que o câncer ele era muito mais comum em alguém que tinha uma predisposição para o câncer, o Alzheimer, o Parkinson, todas essas doenças vinham de uma predisposição. Bom, aí o que a gente entendeu aqui com o projeto Genoma? Por mais que você possa ter uma SNP, né, um gene mutagênico aqui, digamos, para o câncer de mama, né? Digamos aqui está o BRCA1 e o BRCA2, né? Que é para o câncer de mama. Digamos então que uma menina nasce com uma predisposição ao câncer de mama. Ela terá este câncer de mama só porque ela tem o gene? Bom, até o projeto Genoma a gente acreditava que sim, que era muito difícil interagir nisso, né? Mudar o destino dessa paciente, que tem a predisposição para o câncer de mama, ou para Alzheimer, ou para esclerose. Bom, depois do projeto Genoma, a gente entendeu que não, que ninguém é refém do seu genoma, que a gente pode mudar isso. Por quê? Porque somos capazes de interagir aqui, ó, do gene à expressão gênica, podendo ativar ou silenciar o gene patológico, né? Por exemplo, vamos dar o exemplo aqui do câncer de mama, tá? Essa menina que tem o câncer, a predisposição para o câncer, tem muita coisa que ela pode fazer para mudar a história dela, tá? Então, ela tem que ser uma paciente tratada sob o ponto de vista da epigenética. Essa aqui é uma palavrinha relativamente nova para muitas pessoas, mas é uma ciência que vem ganhando força desde 2003, tá? Que foi quando foi mapeado o gene humano. O que significa epi? Epi significa acima de, ou seja, acima da genética existe uma ciência que estuda os fatores modificantes de uma expressão gênica. Isso ajuda muito nessa menina com predisposição para o câncer de mama, pacientes com predisposição para Alzheimer. Então, vamos entender o que a epigenética até hoje nos trouxe de informação, tá? Sobre o que se baseia a epigenética. A epigenética
tem como sua ferramenta principal, vamos botar aqui, ó, número 1, a nutrigenômica. Outra palavrinha nova. O que significa nutrigenômica? É estudar como nutrir o genoma. Né? Antigamente a gente falava em nutrição. Se eu der para minha célula açúcar, eu nutri minha célula, porque esse açúcar vai se converter em ATP, eu posso falar, eu acabei de nutrir minha célula. Mas eu destruí o meu genoma com açúcar. Então é isso, é estudar como que cada alimento vai mudar, ativando ou silenciando genes ao entrar em contato com a minha célula, tá? Eu não vou botar em ordem de importância, porque eu acho que é impossível alguém determinar qual é a ordem de importância, mas vamos listar aqui os fatores que a epigenética usa para mudar expressão gênica. Botei a nutrigenômica. Vamos botar aqui o segundo, o gerenciamento do estresse, tá? Que é outra coisa que, vamos botar em português, estresse, que é outra coisa que atualmente está complicado, né? A gente cada vez precisa trabalhar mais, tem que dirigir em rua com tráfego, com congestionamento, está cada vez mais difícil manter o estresse sob controle. Mas está aqui, né? O estresse é um dos fatores que pode mudar uma expressão gênica. Número 3, vamos colocar aqui, atividade física. É óbvio que não somos seres feitos para ficar parados, né? Somos poliarticulados. Para quê? Para se mexer, para se movimentar, tá? Então, exercício físico também está na lista dos fatores que podem modificar uma expressão gênica. Número 4, sono. Poxa, é durante o sono que eu reparo o meu corpo, que eu regenero, que eu corrijo tudo que eu destruí durante o dia. Durante o sono existe uma orquestra hormonal de hormônios produzidos para reverter os danos causados nas nossas células. Quem não dorme bem não tem um reparo adequado para no outro dia poder se sentir bem, né? Então, quando as pessoas perguntam assim, mas o que é dormir bem? Claro, são vários fatores, mas uma das coisas é perguntar para o paciente, como é que você acorda? Você acorda disposto? Se o paciente fala para você, eu durmo bem, eu não acordo a noite toda, mas eu acordo que é um caco de manhã, eu estou cansado. Esse cara não dormiu bem, tem uma falsa ideia que dormiu bem. Mas a gente vai falar sobre um por um depois, eu vou falar mais sobre o sono, tá? Vamos colocar aqui número 5, sol, exposição adequada ao sol. Tem gente que tem medo de sol, né? Porque o sol ficou demonizado como um causador do câncer. Então me perguntam, Samuel, o sol causa câncer? O que você acha? Qual a tua opinião? O que eu respondo? Óbvio que causa. Sol demais causa câncer, sol de menos também. Tudo na vida a gente tem que entender que é necessário equilíbrio. Assim como o sono. Dormir é bom? É. Mas dormir 20 horas por dia deixa de ser bom. Exercício físico é bom? É. Mas fazer 3 vezes por dia academia também não é. O paciente vai ter lesão por estresse de repetição. Tá? Então, tudo que eu estou botando aqui, existe a necessidade de entender que é preciso equilíbrio. Tá? Vamos continuar aqui, ó. Vamos de baixo para cima agora. 6. Vamos botar aqui a hidratação. Se antes eu falei que somos um aquário, somos feitos mais de 70% de água. Será que não existe a necessidade de trocar essa água, de fazer o rim filtrar, botar para fora as toxinas? Tem gente que não toma água durante o dia, passa o dia tomando chimarrão, café, chá, suco, mas não toma um copo d'água. Isso é perigoso. 7. Oxigênio. Oxigenar o corpo é necessário, tá? Claro que quando eu botei aqui atividade física, fazer exercício aeróbico, cardiorrespiratório, é importantíssimo, por quê? Para que a gente possa oxigenar melhor a nossa célula. Mas tem outras coisas que tem que ser levadas em consideração, hein? Por exemplo, você passa o dia todo sentado no teu trabalho, o que acontece quando você fica sentado? Quando você senta, você amontoa todas as tuas vísceras abdominais e o teu diafragma que quer se expandir para poder aumentar
o poder de perfusão, ele encontra uma resistência, né? O diafragma direito aqui bate no fígado, o esquerdo bate no pâncreas, eu não consigo descer aqui o meu diafragma, eu estou diminuindo o meu poder de perfusão, ficando sentado. Então eu não recomendo ninguém passar o dia sentado, cada 1h30 no máximo, levanta, dá uma caminhada, respira, para durante o dia e respira profundo, isso é muito importante, tá? Bom, aqui, número 8, pensamentos. Errei. Pensamentos. E eu posso botar barra sentimentos. E a gente vai falar muito mais sobre isso depois, né? Os sentimentos e os pensamentos são estudados por uma área da epigenética chamada neurociência. A neurociência estuda exatamente isso, o impacto dos sentimentos sobre a mudança de uma expressão gênica, né? Já está provado que o que passa pela tua cabeça ou pelo teu coração pode determinar uma cura de uma doença ou o surgimento dela, né? Antigamente a gente falava disso, as pessoas falavam, isso aí é besteira. Olha, hoje está provado, tem ciência em cima disso, tá? Até religião a gente pode falar. Por quê? Porque também está provado que pessoas que têm uma religião, que têm uma crença, adoecem menos. Não é qual a religião você segue. Não, não é isso. Você não tem que ser católico, ou espírita, ou budista. Você tem que acreditar em alguma coisa, né? E não que você está nessa vida caminhando aqui, passando essa vida à toa, que você não tem a necessidade de evoluir, né? E aí, a questão religião está muito associado a pensamento e sentimento. Por quê? Porque aqui, o que a neurociência mostra em relação à religião? Que pessoas religiosas, elas naturalmente produzem dentro delas um sentimento muito poderoso no quesito cura. O sentimento hoje, a sensação de gratidão, ela é o mais poderoso sentimento que pode modificar células doentes. Por quê? Porque ao despertar gratidão, mas é gratidão verdadeira, tá, gente? Não é aquela gratidão assim, muito obrigado porque você me deu um copo d'água. Não, não precisa nem ser falado, é o sentimento, é sentir-se grato, tá? A gratidão, ela aumenta muito a produção de um hormônio que chama ocitocina, que é um hormônio muito antioxidativo, tão poderoso quanto a melatonina, como outros hormônios que a gente produz, que tem o poder de diminuir radicais livres, né? E aqui, por que pessoas religiosas, espiritualizadas, têm mais gratidão? Quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui. Você pega aquela pessoa que vai na igreja, que é fiel, muitas vezes, não estou botando em pauta aqui religião, mas muitas vezes ela até vai numa dessas religiões aí, poxa, que até tira dinheiro dessa pessoa, né? Mas essa pessoa trabalha 20 anos. E o que ele faz? Ele consegue, depois de 20 anos, comprar lá o carro dele, um Monza 1985. Não desmerecendo o Monza. Meu pai já teve esse carro. Mas foi sofrido e foi fruto do trabalho dele. Quando essa pessoa pega a chave na mão do carro, qual é a primeira coisa que essa pessoa faz? Ela agradece a Deus. Ela fala, obrigado, meu Deus. Poxa, vamos analisar friamente? Esse carro é fruto de todo o trabalho, de sol a sol, de hora extra, de plantão que esse cara fez, mas ele agradece a Deus. Então aqui entra a parte da religiosidade, despertando o sentimento mais nobre que a gente pode sentir, tá? Então eu botei aqui no quadro alguns dos fatores que a epigenética estuda. A gente poderia ficar aqui talvez mais uma semana falando, tá? Mas aqui estão os mais importantes. E a gente vai, ao longo dos próximos vídeos, abordar um pouquinho sobre cada um, falar um pouquinho
sobre religião, sobre a parte dos sentimentos, dos pensamentos. Vamos falar um pouquinho agora de forma rápida sobre esse que eu deixei aqui, ó, a nutrigenômica, um assunto que eu gosto muito de falar. O que é a nutrigenômica? O que a gente sabe sobre nutrigenômica? Bom, primeiro que a gente sabe que num futuro muito próximo, nutricionista que não trabalhar sobre o conceito de nutrigenômica não terá mais espaço, não terá mais vez, né? Aqui, ó. Vamos buscar o exemplo daquela moça que tem uma predisposição para o câncer de mama, tá? Nossa, isso aqui era para ser um DNA. Vamos melhorar ele aqui, ó. Ó, uma corda de DNA. Não vamos falar sobre o câncer, não. Vamos falar sobre o Alzheimer, tá? Que o Alzheimer está muito prevalente. Então, digamos que uma pessoa nasceu aqui com uma predisposição para o Alzheimer. Antigamente a gente falava assim, ó, não tem o que fazer, é esperar a sorte, contar com a sorte. Hoje, a gente sabe que não é bem assim. Primeiro porque, desde 2014, o Alzheimer passou a ser chamado de diabetes mellitus tipo 3, ou seja, o Alzheimer é um diabetes cerebral. O maior causador da doença do Alzheimer é o alimento com alto índice glicêmico. Não é o açúcar é óbvio que é o alimento com maior índice glicêmico, mas outros alimentos que geram pico de glicose no sangue, como por exemplo, o suco de laranja, que as pessoas tomam aí achando que é saudável, o arroz branco, massas, farináceos, frutas na hora errada e comendo errado, né? Você comeu 2, 3 bananas, meu Deus, a tua glicose subiu absurdamente, você teve um pico glicêmico, você acabou de alimentar o gene do Alzheimer, tá? Outra coisa que a gente sabe que alimenta muito essa doença, o aspartame. O aspartame, que foi o adoçante mais usado para substituir o açúcar em bebidas dietéticas, é outro causador da degeneração, da formação de placas beta-amiloides no cérebro, que é o que leva ao Alzheimer, tá? Outra coisa, amônia, altos níveis de amônia. A amônia, ela aumenta muito quando você não faz uma hidrólise muito bem feita, uma digestão muito bem feita da proteína animal. Então já está muito relacionado o consumo de carne vermelha, que é a proteína de pior digestibilidade, com a doença do Alzheimer, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um paciente que tem uma predisposição para Alzheimer e eu vou diminuir todo esse fator de risco nutricional, né? Isso é fazer nutrigenômica. Na verdade, a maneira correta não é tirar o açúcar e o aspartame só de quem tem predisposição para Alzheimer, né? É tirar de todo o nosso paciente. Por quê? Porque o açúcar não é um alimentador de Alzheimer, é um alimentador de Alzheimer, de câncer, de infarto, de AVC isquêmico, né? Mas claro, como a gente está usando o exemplo do Alzheimer, estou falando especificamente dele, tá? Então, a gente tira do paciente a carne vermelha, restringe as proteínas animais, né? Não deixa esse paciente comer excesso de proteína animal, vai tentando cada vez fazer ele consumir menos, tira todo e qualquer produto que possa estar adoçado com aspartame e controla o índice glicêmico da alimentação dele. Com isso, a gente tirou aí fatores que poderiam ativar a doença. Eu estou falando só da parte de nutrigenômica, né? Não estou falando da parte de atividade física, da parte de estímulo da memória. Bom, e o que eu posso oferecer para esse meu paciente que eu sei que contém fitoquímicos, nutrientes que diminuem a possibilidade de ativar o gene do Alzheimer? A gente conhece 2 frutas muito importantes. Uma delas é o fisale, a frutinha fisale, que é aquela frutinha que vem com uma florzinha ao redor. O fisale já tem estudo mostrando que diminui a incidência da doença Alzheimer. Outra fruta é o romã, né, o pomegranate. Também contém aí poderosos fitoquímicos que fazem com que você diminua a probabilidade da degeneração cerebral, tá?
Bom, falei do Alzheimer, mas vamos voltar então, vamos falar do câncer de mama. O câncer de mama, claro que não existe uma única causa para câncer de mama. Existe causa genética, existe fator ambiental, mas o que a gente sabe que tem um poder de aumento de incidência do câncer de mama? Tá aqui, ó, um alimento consumido pela população, que é o leite. O leite da vaca, ele contém excesso do hormônio estrona, que é um dos estrogênios que aumentam o risco de câncer de próstata, intestino, tireoide e mama. A gente tem que tirar dessa paciente o BPA, que é o bisfenol A. O BPA é produto de plástico aquecido a 25 graus. Qualquer garrafinha que você vai tomar água, que ficou exposta ao sol, chá em copo plástico, café em copo plástico, alimento aquecido em tapuér plástica, até mesmo carro, quando você entra no teu carro que ficou no sol, aquele plástico, ele vai liberar BPA de forma inalatória. Então, a intoxicação por bisfenol A aumenta o risco de câncer de mama. Isso aqui é um disruptor endocrinológico, né? Um dos disruptores endocrinológicos. E o que a gente conhece que pode ser utilizado, que a natureza oferece para prevenir o câncer de mama? Aí entra um ativo chamado indol 3-carbinol. O indol 3-carbinol é um ativo que está em alta concentração no brócolis. Então o brócolis, de todos os alimentos que você pode consumir, ele é, com certeza, o alimento tem o maior poder de suprimir o câncer de mama. Então, o que a gente faz aqui com o indol 3-carbinol? Por exemplo, tem uma moça que tem predisposição para o câncer de mama. Eu não vou fazer ela comer 2 ou 3 pés de brócolis por dia. Eu pego o indol 3-carbinol e eu manipulo ele. Boto aqui, ó, 450 miligramas em uma cápsula. E eu vou falar para ela tomar isso todo dia. Eu estou fazendo nutrigenômica ortomolecular, entendeu? Então a gente tem como modular hoje, usando alimentos a favor, retirando alimentos que são contra, para fazer com que diminua muito a incidência de doenças em pacientes com ou sem predisposição. Lógico que na predisposição existe, a gente tem um cuidado muito maior. Entenderam um pouquinho do que é nutrigenômica? Essa aqui, na minha opinião, é hoje a principal ferramenta da epigenética para diminuir a incidência de doenças, tá? Então, até para quem está assistindo o canal aqui, nutricionistas, profissionais da área médica, vamos estudar nutrigenômica, vamos entender isso daqui. É bonito, é gostoso e cada vez tem mais artigo publicado, é uma ciência que ainda está engatinhando perto do que eu sei que poderá nos trazer de informação, ok? Próximas aulinhas aqui do canal, a gente fala sobre outros temas que a epigenética trabalha, ok? Então, fiquem com Deus.